Suas receitas sem glúten ficam duras e secas? Neste vídeo eu vou te mostrar quais são os principais motivos para isso acontecer. E ainda nesse vídeo eu vou te contar sobre o ingrediente que vai deixar as suas massas mais macias e úmidas. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Quando falamos em receitas sem glúten, uma das maiores dificuldades das pessoas que estão iniciando nesse mundo é deixar as suas massas mais macias e úmidas, concorda? Sempre fica um pouco dura, um pouco seca, esfarelando, não é mesmo? Eu sei o que você está passando, porque lá no início, quando eu comecei a fazer, eu também tinha essa dificuldade. Meus pães pareciam tijolos, né? Se tacasse na parede, quebrava a parede, de tão duros que eles ficavam. Na hora que estava ali quentinho, saindo do forno, né? Até dava para comer. Conforme eles iam esfriando, eles iam ficando duros. No dia seguinte, então, não dava nem para cortar, de tão pedra que eles viravam, né? Então, eu tenho essa experiência, eu já passei por isso, e eu sei agora os motivos que me dão esses resultados e também como corrigir esses erros para ter receitas mais macias e úmidas. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. O principal motivo que faz com que seus pães, seus bolos, né, fiquem duros, fiquem secos, com aquela textura esfarelando, é não conhecer os ingredientes. Como assim, Gabriela? Não é um ingrediente na massa? Então, é um ingrediente na massa. Mas para você conhecer o motivo, né? Qual é o ingrediente, por que tá ficando duro, por que tá ficando seco, você precisa conhecer principalmente um ingrediente extremamente importante nas nossas receitas. As farinhas, né? É muito importante que você entenda que não basta você usar somente a farinha de arroz, que não basta você adicionar farinha de arroz e polvilho doce na receita, tá? Você precisa entender que para você ter uma receita equilibrada, para que o seu pão, o seu bolo fique macio, fofinho, que fique perfeito, você precisa de um mix equilibrado. E quando eu falo de um mix equilibrado, eu não estou falando de 7, 8 farinhas. Eu estou falando de pelo menos 3, tá? No mínimo, 3 farinhas tem que ter na sua receita para que ela fique, né, volumosa, estruturada, bonita, para que ela tenha liga, ou seja, não esfarele, e para que ela fique com o miolo macio e fofinho, ou seja, que o miolo não fique duro como pedra. Então, você pelo menos tem que ter 3 tipos de farinhas. E aqui eu vou te dar o exemplo de um mix básico, né? O mix básico ali que a gente utiliza nas nossas receitas e que já consegue trazer um resultado perfeito. Farinha de arroz branco ou integral, polvilho doce ou não, né? E amido de milho. Então, pelo menos essas 3 farinhas ou esses 3 grupos precisam estar na composição dos ingredientes da sua receita, tá bom? Porque quando a gente tem um equilíbrio no mix e quando a gente hidrata muito bem essas farinhas, ali vai depender, né, do tipo de farinha que a gente está fazendo, essa quantidade de hidratação que nós vamos ter, mas o foco do vídeo é te explicar sobre as farinhas. Então, quando você tem um mix equilibrado, quando você tem pelo menos nessas 3 características principais para que nossas receitas funcionem, as suas chances de ter uma massa macia, fofinha, deliciosa aumentam muito. Quem já fez uma receita que só tem farinha de arroz? Quem só fez uma receita que leva só polvilho doce, farinha de amêndoas e fécula de alguma coisa? Eu já fiz receitas assim. E o resultado, ele tá longe de ser perfeito, né? Porque ele não tem equilíbrio. Por mais que eu tenha ali ovos, líquidos, gorduras, eu não tenho o essencial. As farinhas são os ingredientes principais das nossas receitas. É a partir delas, do conjunto de farinhas, que nós derivamos as proporções e os tipos dos demais ingredientes. Então, elas são extremamente importantes. E nós, né, na panificação, na confeitaria sem glúten, nós temos uma variedade muito grande. Isso é uma coisa boa, uma vantagem pra gente. Desde que nós saibamos como utilizar essas farinhas corretamente, desde que nós saibamos como combinar essas farinhas corretamente. Porque de nada adianta a gente ter 20 tipos de farinhas se a gente não sabe combinar, se a gente não sabe as funções de cada uma, né? Então, por exemplo, a farinha de aveia é uma farinha de estrutura. Só que, se a gente utiliza ela em grandes proporções na nossa massa, ela vai tender a pesar o resultado, deixar o resultado final mais embatumado, né? Não vai crescer tanto, não vai ficar tão macio. Isso por quê? Porque a farinha de aveia é rica em fibras e rica em amido. Então, por ela ser rica em fibras, ela vai absorver muito o líquido da massa, concorda? Como ela também é rica em amido, ela gelatiniza, ela dá um aspecto gelatinoso para o resultado final, ela pesa essa massa. Então, de nada adianta você saber que a farinha de aveia é uma farinha de estrutura se você não sabe também as particularidades dessa farinha.
Se você não sabe, por exemplo, que ela é rica em fibras em amido. Se você usa uma quantidade muito grande, você tem prejuízos na sua massa. Então é extremamente importante você conhecer essas farinhas. Conheça as principais, as que você usa no seu dia a dia, não precisa conhecer todas, né? Conheça as principais ali, os grupos aos quais elas pertencem. Por que isso é importante? Principalmente para você que precisa substituir uma farinha, né? A gente tem muitos tipos de farinha, só que nem todas a gente tem disponibilidade de comprar. Algumas são muito caras, outras a gente não consegue encontrar onde a gente mora. Então, eventualmente, você vai precisar substituir uma ou outra. E para você substituir conscientemente, ou seja, de maneira a não alterar tanto o resultado final e ainda manter o seu pão, o seu bolo macio, fofinho e volumoso, você precisa conhecer outros tipos de farinhas que tragam as mesmas características da farinha que você retirou da receita. Se você troca, por exemplo, a farinha de arroz integral por fécula de batata, você trocou uma farinha de estrutura por uma farinha de maciez e leveza. Você acha que vai dar o mesmo resultado? Nem de longe. Você vai ter um pão, um bolo que vai baixar porque ele não vai ter estrutura, né? Vai ter muito prejuízo na massa por conta de uma substituição que você fez de maneira errada. Então, para substituir, para que você consiga uma receita macia, fofinha e úmida, você precisa conhecer as farinhas e utilizá-las da maneira correta, sendo uma de estrutura, uma de liga, uma de maciez, pelo menos na sua massa, para que você consiga esses resultados, essas características. Então, o maior problema é esse, que quando a gente não conhece as farinhas, a gente adiciona de qualquer forma, né? Em qualquer quantidade, qualquer combinação, às vezes nem combina, usa um só tipo, e aí a gente tem esses prejuízos na nossa massa. Então, para que você não tenha mais isso, não perca mais receitas, não jogue dinheiro no lixo, não jogue ingredientes caros no lixo, você precisa entender o mínimo sobre essas farinhas para você conseguir os seus resultados perfeitos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um outro problema que também acontece com quem está começando, né? Principalmente. Claro que quem está fazendo há muito tempo também já comete esse erro, às vezes, por um equívoco ali ou na receita ou na hora de executar essa receita. Então, qual é o erro que eu também acho que é comum? Os bolos baixarem. Quantas vezes você fez um bolo sem glúten, colocou ele no forno, de lá uma meia hora que você estava assando, você olhou, ele estava lá no fundo da forma. Ou, não, estava lindo, você tirou do forno, o que ele fez? Fum! Caiu. Então, quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceram várias vezes. E existe um motivo para isso. Na verdade, existem alguns motivos para isso. E no próximo vídeo eu vou falar sobre isso com você. Mas, para você receber a notificação desse vídeo, né, você precisa estar inscrito no canal, senão você não vai ser avisado. O YouTube não distribui esse vídeo para você se você não for inscrita no canal. Então, o que você tem que fazer agora? Parar de assistir aqui e no botão que tem aqui abaixo, você vai clicar nele e inscrever-se. Então, se inscreva, ative o sininho das notificações que vai ter aqui do lado também, para você ser avisada quando esse vídeo for ao ar. Por quê? Porque esses vídeos são muito importantes, o conteúdo deles é muito importante para que você consiga fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten na sua casa. Tá bom? Para que você conheça mais sobre os ingredientes, sobre como executar as receitas corretamente e consiga, né, obter um resultado perfeito na sua casa também. Existem alguns ingredientes que você pode utilizar para deixar as suas massas mais macias e mais úmidas. Vou te dar o exemplo de 2 aqui para você hoje, tá? Um primeiro ingrediente que eu gosto muito é a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, ela agrega gorduras, agrega proteínas à sua massa, então ela vai entrar em uma quantidade menor, não precisam ser 100 gramas de amêndoas, por exemplo, tá? Você vai colocar ali de 30 a 40 gramas no seu bolo, no seu pão, para que o seu resultado tenha uma alteração muito significativa. E não só isso, ele vai ter mais maciez, vai ter mais umidade ali no dia que você fez e vai manter essas características por mais tempo. Então, os benefícios da farinha de amêndoas não se restringem apenas ao dia que você faz o pão, mas também aos próximos dias ali que você vai consumindo esse produto. Ela ajuda a manter essa umidade, essa maciez dentro do seu preparo, dentro da sua receita. E outro ingrediente que eu também gosto muito de usar, principalmente nas receitas de pães, né, que são massas mais secas, né, a gente tem ali, claro, coloca mais farinhas ricas em proteínas e gorduras que ajudam na maciez e na umidade, mas são massas mais consistentes, quando eu digo isso, em comparação com as massas de bolos. Então, ali a gente já tem um pouquinho menos de hidratação. Quando isso acontece, a gente busca adicionar outros ingredientes para trazer mais maciez e umidade. E um desses ingredientes, né, além da farinha de amêndoas, é o purê.
purê de tubérculo, né, as raízes, então purê de batata doce, de mandioquinha salsa, purê de inhame. Então tem todos esses tipos de purês que a gente pode adicionar às nossas massas de pães ou de bolos também, se você preferir, que vão agregar essa maciez, essa umidade, vão ajudar esse pão, esse bolo a se manter com essas características por mais tempo também. Então aumenta a validade, o sabor, né, o valor nutricional, são só benefícios. Então, usando a farinha de amêndoas, usando o purê de tubérculos, você vai ter uma transformação nos seus resultados, nas suas receitas. E agora, você já sabe alguns ingredientes que você pode utilizar, algumas coisas que você precisa corrigir para que a sua massa não fique dura, não fique seca. Pelo contrário, né, para que ela se torne mais macia, mais úmida. Eu quero te contar no próximo vídeo sobre um erro que está acontecendo com muitas pessoas, que é os bolos sem glúten baixarem, né? Aí podem falar que, é porque tem pouca estrutura, porque a receita não funciona. Pode ser que a receita não funcione, tá? Mas pode ser que esteja acontecendo outros erros pontuais na massa e o problema do bolo baixar esteja acontecendo com você. Então eu te convido para assistir o próximo vídeo que será publicado para você conhecer os motivos que fazem com que seus bolos sem glúten baixem. Mas, mais uma vez, se você não está inscrito no canal, você não vai receber a notificação desse vídeo. Então, o que você tem que fazer agora? Se inscrever. Inscreva-se para você ser notificada e assistir ao vídeo que vai ao ar já já. E você vai aprender a corrigir esse erro e fazer bolos sem glúten lindos, volumosos e deliciosos. Tudo bem? Eu sou a Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Já aproveita, vai lá no Instagram, me segue, tá? Para você receber os conteúdos diários que eu publico lá e aqui também. Um beijo!